Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Boa noite, pessoas queridas que nos acompanham nesse programa Café com Karina. Um programa que foi desenvolvido com muito carinho e amor por mim e por Gabriela Mello, para que a gente pudesse apresentar pessoas e projetos inspiradores. E para mim, não teria uma pessoa melhor para que a gente pudesse iniciar este ano apresentando André. André, queridíssimo, uma pessoa que para mim tem feito muito, muito sentido, inclusive na minha vida e na minha existência. André, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar com você, pelo privilégio de eu poder apresentar para o mundo e para as pessoas quem você é, a sua existência e o seu projeto do documentário que felizmente eu faço parte e que realmente eu tenho muita gratidão. A ideia é que você possa ter a palavra agora, meu querido André. Muito obrigado, Karina. Eu que agradeço você, a todas as pessoas que também estão ouvindo esse podcast, a Gabi. Eu recentemente tive a imensa oportunidade de conhecer e ouvir um pouco mais da sua história pessoalmente, né? E é um prazer poder compartilhar aqui um pouquinho da minha também. E somando as nossas histórias, a gente pode escrever um livro, ou escrever um filme, ou deixar o nosso capítulo na história da humanidade de maneira bem bela e significativa. Conta um pouquinho, né? O André, um dia, ele me mandou um e-mail de um jeito muito respeitoso e muito cuidadoso, me convidando para que eu participasse desse documentário e que ele trouxe, e eu fiquei absolutamente emocionada com a proposta deste grande homem, dessa grande pessoa, que realmente traz uma proposta da gente falar sobre processos de luto, a gente falar sobre a morte, falar sobre sentidos de vida. Esse documentário, cujo endereço está aqui, @alemdaescuridão.filme, está aqui com um propósito, né, de realmente a gente falar sobre assuntos considerados, né, difíceis, mas de um jeito muito sensível. André, então, me convidou e eu tive o privilégio, né, André, de realmente estar com você. Viajei para Curitiba para que a gente pudesse fazer a gravação e tive o privilégio de ser, por várias circunstâncias, de ser a primeira pessoa que teve, né, o conteúdo gravado. E não somente foi uma gravação, assim como eu espero que seja este momento. Foi um momento de encontro, né, com todas as pessoas, com toda a equipe. Eles entregaram com muito profissionalismo e me receberam de um jeito, meus queridos, que fez com que eu sentisse saudades a ponto de eu convidar o André para eu apresentar neste programa. Conta um pouquinho como é que iniciou, né? E o teor, o conteúdo do e-mail, e como é que começou toda essa história de você, né, organizar um documentário e elaborar um documentário, meu querido. E conta também da sua história, né? Ok, perfeito, Karina. Bem, o documentário ele começa a partir de uma dor pessoal muito grande, né? Uma dor envolvendo a perda para o suicídio, não só de uma, mas de 4 pessoas na minha família. E como isso envolve muitas vidas, é preciso voltar um pouquinho mais na história. Essa dor do suicídio, ela sempre esteve presente, até onde eu tenho conhecimento, na genealogia da minha família, pelo menos 4 gerações para trás. Eu conheci ela na primeira vez a partir da perda da minha mãe, que
era médica e era uma pessoa que sofria com depressão e transtorno bipolar. E a gente perdeu ela. Eu vi o processo de adoecimento acontecendo com ela, da vida. Eu me lembro recobrei esses dias, mexendo em coisas antigas, uma carta de Dia das Mães. E pela carta de Dia das Mães, eu deduzi que eu tinha 4 anos e meu irmão devia ter 3. Ele estava aprendendo a escrever. E nessa carta eu percebi que minha mãe estava internada. Era uma das primeiras internações dela. Então, toda a minha infância e adolescência foi permeada por crises depressivas, ameaças de suicídio, tentativas de suicídio e internações. Infelizmente, a situação foi piorando e quando eu tinha 16 anos, meu irmão 14, infelizmente minha mãe tirou a própria vida. Foi um momento que eu não tinha nem ferramentas para lidar com aquilo, né? Então, era um grande tabu para mim também. Naquele momento eu escondia, eu tinha vergonha, eu procurava não falar sobre isso. Mentia que ela tinha falecido de outra maneira. E assim foi durante um bom período. Nesse meio tempo, eu descobri que eu também tinha perdido minha bisavó para depressão, avó da minha mãe, e o irmão dela, e eu parei de buscar porque não fazia sentido buscar. Ao mesmo tempo, eu não sei se por reflexo disso, eu sempre fui uma pessoa extremamente apaixonada pela vida. Sempre fui muito apaixonado mesmo pela vida, assim. Por todas as experiências que ela pode oferecer, gostava de viver experiências bem intensas, e pulsão de vida e pulsão de morte talvez se encontrem, né, até em algum momento. Então, fazer esportes radicais. E aí, no ano de 2017, após viver uma crise existencial, eu decido abandonar tudo que eu tinha, vender minha empresa, vender meu carro, terminar meu relacionamento, para dar a volta ao mundo em busca de autoconhecimento. Foram 14 países, 10 tradições espirituais, 7 roubos, 3 semanas morando numa caverna, 2 ossos quebrados, 3 oceanos, uma experiência de vida. Foi uma experiência de vida mesmo, de viver a vida. E por acaso, nessa viagem, não foi planejado, das várias sincronicidades que a vida acaba trazendo, quando eu tinha saído da África e estava passando por Portugal, eu sabia que eu tinha familiares lá, mas eu não tinha intenção de visitar esses familiares, até porque eu não conhecia eles, quando eu recebo uma mensagem de uma prima de 2º grau chamada Rosa, que era o mesmo nome da minha mãe, me convidando para ir conhecê-los. E foi muito curativo visitar as terras da minha avó, dos meus bisavós, porque lá eu encontrei o túmulo dos meus ancestrais, dessa minha bisavó que tinha tirado a própria vida, a casa onde eles nasceram. Então foi um momento de redenção e reconciliação com o passado. Depois de 8 meses de viagem e tendo voltado pelo outro lado do mundo, eu decido retornar para o Brasil no dia 13 de dezembro de 2017, que era a formatura do meu irmão em medicina. Ele, diferente de mim, foi atravessado pela depressão desde cedo, mas teve muito brio em enfrentar a doença. Então, ele escolheu fazer da sua dor a sua profissão. A sua monografia foi sobre prevenção do suicídio, ele tirou nota 10. E eu voltei para essa glória, né, que era muito maior do que qualquer conquista ou cenário que eu tinha visto no mundo. Aquela noite foi uma noite de muita alegria. E aí, então, eu decido escrever o livro sobre essa experiência de viagem externa e interna, que termina, inclusive, na formatura do meu irmão, no retorno para o Brasil. E 4 anos depois, após
34 revisões, meu irmão estava se formando psiquiatra também, né? Então ele escolheu trabalhar com saúde mental. Na semana do lançamento do livro, meu irmão é tomado por uma depressão avassaladora. Eu recebo uma ligação do meu pai dizendo que para eu parar tudo que eu estava fazendo e ajudar o meu irmão, ele estava prestes a tirar a própria vida. E a gente consegue evitar isso, mas alguns dias depois ele acaba não resistindo e tirando a própria vida. Então, pensa só o que acontece com a minha cabeça naquele momento, né? Num momento que parecia que tudo tinha finalmente se curado e encontrado sentido, onde parecia que essa dor transgeracional tinha sido vencida, em que meu irmão ia voltar para casa, para a cidade da nossa família, exercer a profissão da psiquiatria, constituir família, eu também lançando livro, e aí, de repente, tudo isso perde o sentido de maneira abrupta, né? Algo que é simplesmente arrancado de você do dia para a noite. E no auge desse vazio e absurdo existencial que a vida traz, não sei por quais motivos, eu, com o coração dilacerado, eu faço essa promessa de transformar essa dor em beleza. Faço essa promessa de que se aquela dor teve um impacto 1000 vezes negativo na vida da nossa família, eu faria, então, algo que tivesse um impacto 1 milhão de vezes mais positivo e curativo, em homenagem a eles. E disso surge a ideia desse documentário sobre suicídio e sentido na vida, entrevistando os maiores nomes dentro da psicologia, da filosofia, lideranças espirituais, dentro e fora do Brasil, e outras pessoas que também passam pela mesma situação, para trazer sentido a essa dor e também esperança, né? E nesse contexto, a partir de uma série de sincronicidades, chegou até você. Grandioso, transformar, né, realmente a sua dor em beleza. É muito parecido com o termo que eu criei, né, de extrair flor de pedra, que é exatamente o propósito desse programa. Apresentar projetos e pessoas inspiradoras e inspiradores para que a gente possa realmente transformar nossa dor em esperança, capacidade da gente realmente ir além da nossa dor, né, André? E me conta um pouquinho, porque houve realmente uma bela de uma coincidência, e a gente sabe que o acaso é o disfarce de Deus, segundo o filme A Jornada da Vida, e que nós conversamos, né, uma coisa que bastante, assim, foi muito emocionante, né, eu fui gravar no dia 2 de novembro, né, que para mim era também uma data que trazia muita dor, que foi a data que eu tive o aborto espontâneo, daquele que seria o meu primeiro filho, e também, né, pelo comprometimento de, apesar da minha dor, eu também falei, bom, eu vou aceitar e vou fazer um pouquinho do que eu me aprofundei, né, e vou viajar para que eu possa também participar. Eu não sabia, na verdade, o que eu ia encontrar, mas o que de fato eu encontrei foi muito amor, né? Foi uma recepção muito amorosa, muito carinhosa. Eu amei a sua esposa, amei a equipe, toda a equipe foi muito cuidadosa e realmente, assim, mais do que isso, eu amei te conhecer, né? Quando eu chego, você me presenteou com um quadro que é o meu nome como palhaça, né? Kikibô. E aí, Eu não assim, sabia, né? pois é, né? E aí, assim, para mim foi muito forte isso, né? Como alguém que eu nunca conheci, nunca vi, né? Que me convida para um lugar que para mim era desconhecido, né? Com pessoas que eu ia encontrar e que eu fui muito bem recebida, né, e que foi muito esperançoso. E aí eu queria que você contasse, né, a respeito da data, dia 2 de novembro também.
Sim, perfeito. Começando pelas sincronicidades, né? Kibo é esperança em japonês, né? Então, eu não sabia do seu nome de palhaço, eu escolhi por conta da sua origem nipônica e pela palavra em si. Mas essa outra sincronicidade, dentre de tantas, Karina, que chega a ser inacreditável, eu chego até a esquecer de tantas que são, algumas até são tão particulares que eu prefiro guardar, mas dessa em específico, né, dessa gravação, o documentário ele estava previsto para ser iniciado as gravações, né? Ele já tinha sido iniciado, a pré-produção já estava rolando há 1 ano e meio, mas as gravações em si, a produção em si estava programado para se iniciar na primeira semana de dezembro, como foi agora que a gente foi gravar com os outros entrevistados. E aí, por uma oportunidade trazida pela vida, que a Monja Coen estava vindo para Curitiba, a gente decidiu antecipar essa gravação, né, ali para o início de novembro. E eu falei, olha, vamos aproveitar então para trazer mais uma pessoa, né? Quem que a gente traz? A Karina, com certeza. E aconteceu, por acaso ou não, essa data ser dia 2 de novembro, que além de dia de finados, é também o aniversário do meu irmão. E que eu fui descobrir posteriormente foi quando você perdeu também o seu filho por aborto, e também foi o último dia, se me falha a memória, que a sua mãe, que foi quando sua mãe decidiu que ela não tentaria mais suicídio, né? Ou foi algo assim. Sim. Sim. E além disso, momento desculpa, anos depois, né, que na verdade foi o momento em que ela trouxe, né, no telefone, Karina, eu quero morrer, eu não aguento mais essa situação que a vida estava apresentando para ela, e que foi o primeiro momento que eu tive, né, o sintoma, ou pelo menos a dica e o sinal de que eu estava abortando. E eu falei para ela, mãe, calma, a hora da sua morte vai chegar assim como chegará para todos nós. E aí, então, eu rumei para o pronto-socorro, 2 semanas depois eu fiz a curetagem, tá? Só para contextualizar um pouquinho. Mas continua, meu querido. Sinto muito, mas também fico feliz que você tenha, além deste, né, outros filhos maravilhosos que vieram à vida. Mas outra sincronicidade que eu me recordo é que o meu aniversário, dia 12 de fevereiro, coincidia também com o dia que a minha mãe morreu. Com o dia que a sua mãe morreu. Perfeito. Sim. Então, eu acho que assim, as nossas vidas, as nossas existências estão entrelaçadas. Sim. É só a gente que não tem a consciência, e que a gente teve realmente, foi um reencontro, né? Porque quando a gente começa a olhar para essas coincidências, quando a gente começa a ver de todas essas situações, das datas, isso é uma coisa muito forte, né? E que foi muito forte para nós, né? Porque a gente começou a associar. E sabe qual é a sensação que eu tive, André? Que a gente está mais amparado do que a gente imagina. Eu saí realmente da gravação com a ideia muito esperançosa, né, de que as coisas não acontecem por acaso, né, as coisas não são em vão. Então, às vezes a gente acha que pela nossa mente, pela nossa necessidade de controle, né, a gente precisa ter algumas coisas mais empíricas, né? Mas sim. Se a gente deixar que a vida possa nos ajudar, né? Isso tem muito a ver com o nome do teu livro também, que eu acho lindíssimo, né? Que é a arte de viver sem fronteiras. Quando a gente aprende, eu tenho uma frase que eu falo, que a vida é a arte que leva tempo. E quando a gente junta a minha frase com o título do seu livro, A Arte de Viver Sem Fronteiras, talvez seja isso que a vida exija da gente, pede para a gente, que a gente não busque evidências concretas de que a gente está sob controle, porque na verdade não é isso. A vida talvez seja essa capacidade da gente ir além das nossas fronteiras, do conhecido, do controlável, né? Então, conta um pouquinho mais, além dessa ideia do dia 12, teu aniversário, dia de morte da minha mãe, ter acontecido tudo isso. Pois é,
E ainda assim a gente duvida, né, Karina? Acontece tanta coisa que é inegável e ainda assim a gente duvida da vida. E é quando vem o absurdo, né? Assim, a gente olhar para a vida e achar que impera o caos, que tudo aqui é um aborto cósmico de uma série de variáveis que só se relacionam pelo acaso e a vida entra num niilismo, né? Porque, então, se não tem sentido na vida, isso tudo aqui é um grande acaso, né? Qual o sentido de continuar aqui? Né? Para o Albert Camus é isso, né? Então, se existe o caos, se existe a tragédia, se a gente está desamparado, qual o sentido da vida? E às vezes vem esses momentos, às vezes vem esses momentos. Esse momento da perda do meu irmão foi um deles. E a gente não precisa passar por uma grande tragédia para viver esses momentos também de questionamento da vida, né? Mas, dentre as sincronicidades, no próprio livro teve mais uma assim que me custa acreditar ainda. Bem, nem todas as sincronicidades são no sentido positivo, né? Então, eu acho que o retorno para o Brasil, para a formatura do meu irmão em medicina e a monografia dele sobre prevenção do suicídio foi algo assim magnífico para mim, mas outra sincronicidade, porém absurda, foi justamente essa perda dele no lançamento do livro 4 anos depois. Isso foi tão impactante para mim que eu peguei o livro e eu não acreditei. Falei, a história não pode acabar desse jeito. Eu falei, porque a última página era, Karina, sobre esse ultrapassar, esse transcender a dor da depressão e suicídio, né? Então, o livro, ele termina como se a gente tivesse finalizado isso. E aí, quando eu lanço o livro, peraí, você vai começar tudo de novo, só que uma montanha muito maior. E aquilo foi tão absurdo para mim que eu falei, não faz sentido nenhum. Eu preciso ver para crer. E eu pego o livro, leio, de fato, a última página é isso, a história se encerra assim, mas eu vejo que depois do ponto final tinha o epílogo. E o epílogo do meu livro, para quem não está vendo, a vida não possui epílogo. Na versão da época era só isso, era só essa frase. A vida não possui o epílogo. Ou seja, a André, vida não tem fim. do seu livro, que é lindíssima. Claro. Sim. Então, foi como um recado do universo para mim mesmo, falando, a história não termina aqui. A vida não tem fim. Esse é só mais um triste capítulo de uma longa e bela história. E a caneta está na tua mão para você continuar escrevendo essa história. Porque a gente tem, isso foi algo que a doutora Ana Cláudia Quintana, que a gente entrevistou, e sua amiga desde os 4 anos de idade também, falou. É uma ilusão a gente achar que a vida termina com a morte do corpo, né? A nossa vida persiste nas obras que a gente deixa em vida, nas pessoas que a gente toca, nas memórias que ficam, nos ensinamentos, né, no exemplo que é dado. No caso da minha mãe é concreto, tá? O sangue dela corre nas minhas veias. O sangue dela corre nas minhas veias. E fala através da minha voz aqui agora. E no caso do meu irmão, ele está presente nessa obra. Ele está visivelmente presente nessa obra, palpavelmente presente. Eu tinha uma dor muito grande que eu tive na perda dele, foi de uma frustração que eu gostaria que nós desenvolvêssemos um trabalho na área da saúde mental juntos, né? Então, porque nós escolhemos lidar com a dor do suicídio e da perda da nossa mãe de maneira similar, trabalhando com saúde mental, eu enquanto psicanalista e ele como psiquiatra. E eu gostaria muito de ter desenvolvido um trabalho com ele, sabe? E foi uma frustração gigantesca não poder concretizar essa possibilidade. E hoje eu vejo com muita clareza de que a gente está fazendo isso, que a gente realmente está fazendo isso, né? Construindo esse trabalho juntos. Não só através do exemplo que ele me deixa, mas de algo inefável, que não pode ser tocado pelo tato, que não pode ser visto pelos olhos, mas que eu sinto como eu senti no dia da gravação, dia 2 de novembro, dia de finados, quando eu te entrevistei.
E, meu querido, eu tenho, né, uma sensação do quanto que realmente as pessoas que partiram nos acompanham de uma outra forma, obviamente, a gente que não vê, mas eu me sinto muito amparada por todas as pessoas que partiram. E eu queria te perguntar, né, uma vez que você tem 4 mortes por suicídio, né, da tua mãe, da sua bisavó, do teu irmão e E do irmão da minha bisavó. do irmão da tua bisavó. Quer dizer, são 4 lutos impactantes, né, de uma morte que a gente realmente não tem respostas únicas, de uma morte multifatorial, de uma situação em que a gente fica com mais dúvidas e mais questões do que respostas, né? Como é que é para você ser enlutado por suicídio? E qual é o valor? E você sabe que, né, eu trabalho com a pós-venção, né, com o luto por suicídio. Queria ouvir de você qual a importância da gente olhar para esse assunto, da gente cuidar das pessoas que ficam. Sim, sim, Karina. Eu fico imaginando como foi no caso da minha avó, né? Onde a igreja nem enterrava as pessoas que tiravam a própria vida, né? Onde isso era um tabu tão grande que era uma chaga familiar que, né, você não encontrava consolo. E há 17 anos atrás, quando eu perdi a minha mãe, as coisas já eram melhores, mas ainda eram muito ruins. E ainda são, né? Mas eram piores. E eu lembro de conviver com essa chaga, como eu disse, a ponto de esconder, mentir que ela tinha falecido em acidente, não tocar no assunto. E a primeira vez que eu toquei mesmo, expulso, foi através desse livro, que tem um capítulo sobre ela, que foi catártico para mim. E já na perda do meu irmão, porque eu acredito que uma das coisas que muito fez ele sofrer foi também não ter externalizado essa dor, foi eu decidi que eu tinha que fazer o oposto, eu não podia mais ficar calado, né? Então, na perda dele, eu falei, eu não vou mais me esconder, eu não vou sentir vergonha de uma doença, né? A gente sente vergonha por alguém morrer por câncer, a gente sente vergonha por alguém morrer por hepatite ou qualquer coisa. Não, por que a gente vai sentir vergonha por alguém morrer por depressão ou suicídio decorrente de algum transtorno mental ou momento de desespero, né? Porque no caso da minha mãe eu era muito novo, eu não tinha discernimento para entender a doença dela. Eu culpabilizava ela, inclusive, eu olhava ela com olhos de uma pessoa fraca, uma pessoa é, uh, que não queria melhorar, sendo que ela enfrentou 48 anos de uma doença mesmo, que é como um câncer no cérebro. E no caso do meu irmão, eu já era maior, eu acompanhei a luta dele também desde a infância e vi o quanto ele não se acovardou perante a doença, como ele foi buscar recursos espirituais, psicológicos, psiquiátricos, biológicos, corporais, químicos, tentando todos os tratamentos possíveis, fazendo disso a sua motivação, o seu trabalho e lutando realmente até o último instante de vida, porque ele não queria falecer, mas também por uma questão de erros médicos, ele pediu internamento, não deram, ele acabou não resistindo, né? Mas eu vi, então eu falei, não, em honra a ele, em honra à história da minha família e todas as pessoas que padecem dessa doença, da depressão ou que cometem suicídio por algum outro motivo, eu não posso ficar calado por um motivo de sobrevivência. Então, antes mesmo de eu ter dormido, Karina, eu estava todas essas questões de velório, especialmente para uma morte violenta, como é o suicídio, são assim burocracias muito dolorosas no seu momento de maior vulnerabilidade. Eu estava 2 noites sem conseguir dormir e veio um poema na minha mente. Veio um poema, não sei, só veio assim. E eu escrevi um poema para o meu irmão. E aquele poema manteve a minha sanidade. Então, é claro, né? Você não vai, no seu período de luto, você precisa se recolher também. Né? Você não vai sair enfrentando o mundo. Você está com as pernas quebradas, você não consegue nem caminhar, quanto mais correr.
Então, embora eu tivesse essa vontade no meu período de luto de mostrar para o mundo o que é isso e encontrar respostas, tanto para evitar que mais pessoas tirem a própria vida, quanto para trazer conforto para aqueles que ficam, eu precisava me recolher. Então, nos primeiros meses, eu chorei 3 meses sem cessar, sem cessar, sem cessar mesmo, todos os dias. O meu objetivo era levantar da cama, me alimentar e fazer exercício físico. No primeiro mês era levantar da cama e me alimentar. Por acaso, eu tinha me inscrito num retiro Vipassana, que é um retiro de meditação budista de 10 dias de silêncio. Eu me inscrevi nesse retiro pouco antes de perder meu irmão. E esse retiro começava 10 dias depois do falecimento dele. Eu estava num momento de absoluta confusão mental e eu não sabia se seria imprudente da minha parte ou não. Com certeza foi, mas eu decidi ir. E foram 10 dias de silêncio, sem poder olhar para ninguém, sem poder tocar em ninguém, sem poder receber uma palavra afetuosa para ninguém, de ninguém, sem poder me expressar a minha dor. Então foi um desafio muito grande. Eu digo que até foi temerário da minha parte. Eu não indico para que as pessoas façam isso. Só que o meu espírito era: eu vou enfrentar isso com todas as minhas forças, mesmo que custe a minha vida. Eu não vou me acovardar diante do medo. Fato é que eu saí um pouco mais estável daquele retiro. Aí eu voltei a atender depois de um mês de luto. Era muito difícil. Eu lembro que eu atendia assim, segurando as coisas na minha mão, ela ficava tensa, sabe? A minha vontade era, enquanto eu atendia, era de jogar coisas na parede, quebrar coisas, assim. Era muita dor, muita raiva, muita ansiedade, mas era importante seguir em frente, né? Então, eu segui em frente, atendendo aos poucos, voltando a fazer exercício físico, voltando a me envolver em outras atividades, fazendo terapia, é claro. Fui procurar tratamento psiquiátrico com o psiquiatra que eu havia buscado para o meu irmão e não deu tempo dele atender. Ele foi um cara muito humano, ele falou: olha, a gente pode te prescrever medicamentos, mas vamos começar com coisas mais leves, com suplementos, com exercício físico, com vitaminas. Aí depois a gente foi para um óleo de THC, e quando eu comprei o medicamento, o antidepressivo, para realmente iniciar, e ele tem uma função muito importante, mas no dia que eu fui iniciar eu me senti um pouco melhor e falei: vou deixar para mais um dia, e acabou que eu fui encontrando a cura. Eu não me digo curado, né, mas um processo de cura, de pelo menos poder levantar e caminhar com as próprias pernas, progressivamente, através de terapia, da rede de apoio, sem sombra de dúvidas, da minha família, dos meus amigos, encontrando sentido na dor que eu estava vivenciando, né, transformando ela em meditação, em motivação nos meus atendimentos. Aí depois comecei a dar algumas palestras voluntárias sobre o tema, e sobretudo através da arte, né? A arte, ela, desde o poema que eu escrevi no dia que 2 dias depois do meu irmão falecer, no capítulo que eu escrevi para minha mãe, ou no teatro que veio depois, ou no documentário Como Ter Acontecido, ela tem sido, foi e sempre será uma ferramenta de muita cura para mim, né? Inclusive, um dos motivos de ter te convidado para o documentário foi perceber a beleza na sua poesia também, né? Você fala de um jeito muito poético, né, sobre as evidências que a gente pode ter depois de uma dor, depois de que, quando a gente se dá uma chance, né, André? Eu acho que é importantíssimo, né, quando você descreve toda a tua reconciliação com a sua vida, né, todo o teu resgate de você com você, né, de todos os recursos que você foi utilizando, né, e da sensação de desespero que normalmente, né, chega a todos nós que ficamos depois de uma morte, o que dirá com várias situações traumáticas na tua história, na tua vida, né? E assim, isso eu não te trouxe, eu vou falar para você.
eu gostei muito do teu olhar, tá? É uma das coisas que mais realmente me encantou em você. Foi de um olhar que traz dor, mas um olhar, né, muito sensível, que realmente de uma pessoa que está lapidando diariamente quem você é. E você, a partir do filme, tem realmente trazido muita esperança para as pessoas, né? Que é este objetivo, provavelmente, que você pôde resgatar, né? Quando você me entrega, né, a palavra esperança em japonês, quando você delicadamente, né, consegue receber e acolher todos os teus convidados desse filme, né, você está trazendo para o mundo uma maior esperança que é possível a gente continuar apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que nos impacta, né, quando a gente é, né, impactado realmente por um luto por suicídio, por um suicídio de quem a gente ama. Então, eu acho que isso é realmente o que a vida nos pede. Né? A capacidade da gente continuar a esperançar, segundo Paulo Freire, né, com essa capacidade da gente fazer da nossa história uma arte sem fronteiras, uma arte que lida com o incontrolável, uma arte que faz poesia. Então, a tua poesia tá nessa tua capacidade de manter todas as dores, inclusive em ação, em movimento. E que realmente você está de parabéns, meu querido. Obrigado, Karina. Essa palavra, esperança, que foi que eu te dei, né, de presente, ela é vital para mim no sentido literal da palavra, né, porque sem esperança não há vida para mim. No mito da caixa de Pandora, né, quando o ser humano é condenado ao sofrimento infinito, só sobra a esperança na caixa, né, como um ser imortal. E nos momentos de desespero mesmo, e não foram poucos, hoje pelo menos eu não tenho desespero. Eu tenho angústia, tenho medos, mas o desespero faz bastante tempo que ele não bate a porta, e por isso eu sou grato. Mas ele é um sentimento horrível, porque o desespero é justamente a falta da esperança, né? Você não vê saída, você não vê saída. E a minha sensação foi essa história vai se repetir infinitamente, e o que eu faço, né? Será que não tem fim esse sofrimento? E isso vale para qualquer situação, né? Tem momentos que a gente vai se encontrar assim num beco sem saída. E acreditar que pode haver uma saída foi para mim fundamental e é algo que realmente me mantém vivo. Quando eu perdi o Vitor, a sensação era de que talvez leve não só uma vida inteira, mas vidas inteiras. Eu creio em reencarnação, então quantas reencarnações, se isso está na minha família há 4 gerações, quantas reencarnações eu vou ter que passar, a gente vai ter que passar para, enfim, findar essa dor. Mas o voto que eu fiz foi, não importam quanto tempo, quantos anos, quantas décadas, quantas vidas, se a gente se esforçar diligentemente para a cura, para o bem, para a verdade, em algum momento isso há de cessar. E essa esperança, por mais longínqua que ela seja, sabe, que ela seja realmente uma luzinha no final do túnel que fraca, que você mal consegue ver, mas você saber que essa luz existe, né, que existe a possibilidade de algo melhor, aquilo te faz caminhar, sabe? E aquilo me fez caminhar. Eu lembro que eu ficava contando assim, olha, se eu tiver 60 anos de vida, já passou 6 meses que eu tenho que conviver dessa dor. Então eu tenho que aguentar mais 59 anos e 6 meses só. Mas eu vou aguentar, eu vou aguentar. E aí, dando os méritos para quem também merece, alguém que me ajudou muito nesse processo de cura foi o Viktor Frankl, né? Ele tem esse livro chamado Em Busca de Sentido. Você conhece, mas para quem está ouvindo,
né? Foi um psicólogo, um psiquiatra judeu que perdeu toda a sua família nos campos de concentração, e ele mesmo passou 3 anos no campo de concentração, saiu de lá com 30 quilos. Dor não se mede, né? Mas eu diria que ele teve uma dor muito maior do que a minha. Eu dei esse livro para o meu irmão no dia de Natal, porque ele também era psiquiatra, ele também se chamava Vitor, mas ele não teve tempo de ler. Então, os conselhos que eu quis dar a ele, eu me vi obrigado a tomar para mim. E os conselhos que o Frankl dá é: não importa a dor que você esteja vivendo, você sempre vai poder atribuir a ela um sentido maior, né? A gente pode ser privado de todas as nossas coisas, nossa liberdade física, nossa liberdade de expressão, liberdade religiosa, como ele foi de fato, menos a capacidade de você atribuir sentido àquilo que acontece com você. E quando a gente faz isso diante de uma dor, não é que a gente vai poder ser feliz, porque às vezes a felicidade não é possível. Eu sempre busquei pela felicidade. Eu tenho um curso chamado Felicidade em Tempos de Prozac. Essa viagem de volta ao mundo foi em busca de felicidade. E me doeu muito admitir para mim que às vezes a felicidade não é possível. E não é mesmo. Não tem como você ser feliz tendo acabado de perder um ente querido. E eu entendi que talvez aquela felicidade, aquela infelicidade persistisse por toda uma vida. E eu falei, bem, né? O Frankl me mostrou. Nem sempre é possível viver uma vida feliz, mas sempre é possível viver uma vida com sentido. Isso nos aproxima da felicidade. Então, eu contabilizava que eu ia ter 60 anos de infelicidade até o final da minha vida, e foi um ano completo de infelicidade, 1 ano e 6 dias, porque a minha depressão passou justamente no Réveillon, no raio do sol do Réveillon, mais uma sincronicidade 1 ano depois. A felicidade voltou para mim quando eu menos esperava, né? Quando eu menos esperava. Mas eu sei que se por motivos da vida a infelicidade vier, por alguma tragédia, eu espero que ela não venha, eu sei que ainda assim é possível viver uma vida com sentido. E o sentido está na transcendência, né? Nessa capacidade da gente realmente ir além da nossa dor, do nosso sofrimento. Conta um pouquinho, André, a respeito do documentário. Nós estamos passando essa entrevista em 2025, no início, então eu quero que você conte para as pessoas como é que você começa com esta proposta e como é que as pessoas podem contribuir para que esse documentário, né, esteja em breve, para que a gente realmente possa se deliciar com todo o teu trabalho, com toda a tua entrega. Quem são os convidados que você fez até esse ano de 2025 iniciando? Traz um pouquinho sobre o documentário e como é que a gente pode ajudar para que esse documentário possa realmente ser efetivado. Certo. Bem, esse documentário ele começa justamente na perda do meu irmão. Eu faço esse voto ainda diante do corpo dele, de transformar toda essa dor em beleza. Porém, era um momento que eu estava com o corpo quebrado, querendo subir uma montanha 1000 vezes maior que o Everest. Então, eu falei, primeiro eu preciso engatinhar, né, fazer fisioterapia, repousar em primeiro lugar. E aí depois de 1 ano e meio, 1 ano passou a minha depressão nesse Réveillon, e eu me senti já um pouco mais apto para começar a pensar nisso. E alguns meses depois, eu comecei a me debruçar sobre o documentário sem ter experiência nenhuma. Eu não sou cineasta, mas comecei a buscar pessoas que poderiam me ajudar, cineastas, profissionais do cinema, diretores, produtores, e comecei a desenhar, então, essa obra. Isso foi 1 ano e meio atrás. E durante o primeiro 1 ano e meio, eu confesso que foi um processo bem solitário. Porém, eu, seguindo a provocação de um dos nossos colaboradores, o Henrique, nosso produtor, ele falou, cara, por que você não começa logo, em vez de ficar nessa reclusão, né? Você já tem os nomes, você já tem pessoas que confirmaram, entrevista eles, vamos ver no que dá, veja como você se sente, você vai ter muito mais repertório
para uma experiência vivencial, né, do que ficar ali numa experiência intelectual. E então, a gente grava com você, com a Monja Cohen, e o documentário se torna público. Ele já vinha sido compartilhado com alguns voluntários, um grupo de 12 voluntários, e a partir da gravação com você, a gente torna ele público, então centenas de voluntários começam a chegar até o documentário. Ele é um documentário sem fins lucrativos, né, tem por objetivo levar a luz, e a luz ela tem um aspecto simbólico dual, porque ela é tanto clareza de informação sobre um tema que ainda paira tanta ignorância, tabu e preconceito, né? É incrível quão pouco a gente sabe sobre o suicídio, considerando que o suicídio é algo tão antigo quanto a própria humanidade, né? E também luz no sentido de esperança, de não deixar a chama apagar, não deixar a chama apagar. E como que a gente faz para iluminar mais? Trazendo mais luz. Então, só a minha luz, por mais intensa que ela possa ser, ela é muito pequena diante da escuridão do mundo, da falta de sentido que a gente tem vivenciado. Mas quando a gente une todas essas luzes, então a gente faz um grande clarão, né? E agora a gente está com essas centenas de voluntários trabalhando no documentário, por quê? Porque se um dos principais fatores que leva a alguém a decidir ou não decidir, né, ou ser impelido a tirar a própria vida, é o isolamento social, a falta de pertencimento, conexão, nada mais justo que esse documentário funcione como um remédio, que ele una as pessoas, que ele traga pertencimento, que ele traga sentido, que ele traga comunhão. E eu acho, Karina, que isso tem sido a coisa que mais tem me emocionado nesse filme. Essas pessoas que têm chegado, que têm colaborado, desde os entrevistados como vocês, a pessoas que vêm compartilhar suas histórias, as suas dores, as suas superações. E nas gravações que a gente fez em São Paulo, né, então a gente gravou com você, Monja Cohen, gravamos também com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, com o doutor Neuri José Botega, que é psiquiatra, com o doutor Paulo Urban, que é o meu psiquiatra e meu terapeuta, um cara magnífico, com o coronel Diógenes, que é bombeiro, referência em prevenção do suicídio no Brasil e é também psicanalista. Nessa jornada de gravação em São Paulo, muitas coisas aconteceram exclusivamente por conta dos voluntários, que trouxeram as locações onde a gente pudesse gravar, que os fotógrafos foram voluntários, a nossa maquiadora foi voluntária. Então, a gente tem um corpo muito grande de pessoas se unindo a esse projeto que é sem fins lucrativos, que eu que estou à frente do projeto não fiz esse voto também de não ter lucro financeiro com isso, mas que está trazendo um lucro muito maior para todo mundo que está participando, sabe? De fazer realmente algo significativo, que vai impactar positivamente centenas de milhares de vidas, assim eu espero, quem sabe milhões, né? Aí cabe ao universo, mas que estão deixando a sua marca. Se a gente fosse deixar marcas isoladas, seriam muito pequenas, mas unindo, né, as nossas histórias, a gente faz realmente um grande encandecer, né, no meio dessa escuridão. Por isso o filme, até o momento, se chama Além da Escuridão. Não sei se vai persistir assim até o final. E é bonito, né? Porque a gente vai entendendo que a gente realmente está indo além da escuridão, né? Proporcionando essa possibilidade da gente, irmanados, fazer realmente esse projeto acontecer, e esse projeto eu tenho certeza que brilhará, né? Assim como você é muito brilhante, né? Eu queria que você trouxesse uma palavra ou algumas palavras de esperança para todos nós que estamos te assistindo, te ouvindo e se encantando com a tua existência. Obrigado, querido. Eu gostaria de deixar uma palavra de esperança através de outra pessoa que tem muito mérito na minha vida, inclusive no atravessar essa dor. Inclusive estou na casa dela, minha avó Teresa, minha Maria Teresa. Quando
eu perdi meu irmão, eu lembro que um desespero muito grande que me veio foi, eu não conheço pessoalmente, né, nos meus círculos de amizade, de convivência, alguém que tenha atravessado tanta dor e tenha, né, conseguido reencontrar alegria na vida. A gente conhece muitas histórias, né, de pessoas que passaram assim, por tragédias gigantescas, mas me assustou perceber que era uma tragédia muito grande, eu não conhecia alguém que tinha superado isso. E eu fiquei com medo de ver uma vida miserável. Eu lembro que eu olhava, de verdade, Karina, para indigentes, para mendigos na rua, para qualquer pessoa, e falava, eu trocava a minha vida por essa pessoa. Se essa pessoa não viveu essas dores, eu trocava a minha vida por ela. Posso viver na rua, depois eu me reconstruo. Mas uma pessoa que vivenciou tantas dores assim foi a minha avó. Porque ela perdeu o tio, numa época muito pior, perdeu a mãe morava com ela, né? Perdeu a filha, que é a minha mãe, que também morava com ela, enfrentou a Segunda Guerra Mundial, enquanto ela morava na Europa, ela é portuguesa, enfrentou uma ditadura lá, enfrentou uma ditadura no Brasil, enfrentou problemas familiares muito graves, sofreu violência, foi atropelada por um ônibus, que é algo que representa muito bem a vida dela, e se levantou, porque ela foi atropelada por muitos ônibus ao longo da vida dela, além de um ônibus de verdade, e nunca deixou de se levantar. E ela está aqui, eu vim visitá-la, estou aqui na casa dela, está com seus 93 anos, acorda todos os dias cantando, Karina. Todos os dias cantando e sorrindo o sorriso mais belo, mesmo tendo um dente só na boca. Então, ela é uma grande referência para mim de alguém que não deixou a chama apagar e, apesar de tantas perdas e tantas tragédias, criou uma família linda, do qual eu tenho orgulho de ser parte. E porque a gente pensa, né, quando alguém tira a própria vida, a gente reduz a vida daquela pessoa àquilo, ou fica aquela chaga naquela família, mas e quantas outras vidas que ficam e estão encontrando sentido? E mesmo essa vida que se foi, nesse momento de desespero, o que aconteceu nessa vida antes, né? Quantas vitórias essa pessoa teve na vida? Quantas vezes ela manteve essa chama acesa também? E que mesmo que a chama da vida, do corpo dela tenha se apagado, essa chama permanece viva nas memórias, nos exemplos, nas virtudes. A chama do meu irmão permanece muito viva. A chama da minha mãe segue florescendo em mim através de virtudes que ela começou a desenvolver e não terminou. Ela tinha gosto pela arte, tinha gosto pelo teatro, tinha gosto pela meditação. Eu fui descobrir isso quase 2 décadas depois do falecimento dela, e eu já tinha começado a meditar, a me interessar por budismo, pela arte, pelo canto, mesmo sem saber que ela tinha essa chama dentro dela. E ela se acendeu em mim sem que eu soubesse. Então, eu gostaria de encerrar a nossa conversa compartilhando uma história para quem está ouvindo. Mais uma sincronicidade aqui no quadro na minha frente. Eu estou no quarto onde meu irmão passou 6 anos para se formar em medicina, que ele passou aqui no Rio. E aqui tem um quadro de Buda com uma frase que representa muito bem essa história que eu vou contar. Essa história conta que Buda, em uma das suas peregrinações, ele foi dar um discurso numa cidade que ele estava de passagem. Naquela época eles não tinham microfone, então ele teve que usar a acústica natural e foi dar esse sermão numa montanha, né? Como Cristo também fez. Porém, no período que ele estava passando lá, era noite, ele estava só de passagem, então ele foi dar essa fala no entardecer. Era uma montanha de difícil acesso, então só as pessoas que tinham condição de comprar um cavalo ou uma tocha muito grande, né, para iluminar a escuridão, puderam ir. Mas tinha uma senhorinha que ela queria muito ouvir os ensinamentos de Buda. Ela queria muito, 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 muito ouvir os ensinamentos de Buda. E ela tinha dinheiro para comprar uma pequena lamparina. E ela gastou todo o dinheiro para comprar essa lamparina. Ela foi seguindo a caravana, né, pela montanha, atrás dos cavalos,
senhores imponentes, empunhando suas tochas, né? E ela ali muito singelazinha, caminhando devagar, com dificuldade, a pé, só com a velhinha dela, né, diante da escuridão, no cair da noite. Até que se formou uma tempestade, uma ventania imensa, uma chuva gigantesca, tornou tudo escuro, apagou todas as chamas daqueles que estavam sobre os cavalos, porque eles estavam sobre os cavalos e estavam com as tochas empunhadas e não tinham como proteger as suas tochas, e virou uma confusão, ninguém mais sabia para onde ir, quem era Buda, qual era a voz de Buda, o desespero tomou conta, e aquela pequena senhora, então, como ela estava com só uma lamparina e não estava em cima do cavalo, ela conseguiu proteger aquela chama com o seu corpo. E aquela pequena chama, que era imperceptível no meio de tantas tochas, de repente se tornou o único ponto de luz naquela escuridão. E protegendo aquela chama como se sua vida dependesse disso, ela conseguiu guiar todos em segurança até o topo da montanha. E quando a tempestade passou, ela pôde, a partir daquela pequena vela, reacender todas as tochas que haviam sido apagadas. E o quadro que está aqui na minha frente, por acaso, hoje, Karina, eu vou te mandar uma foto depois, está escrito justamente o seguinte: milhares de velas podem ser acesas a partir de uma única vela, e a vida dessa vela não será encurtada. Felicidade nunca diminui quando compartilhada. Então, tem momentos na nossa vida, eu falo da minha vida, né, em que todas as luzes se apagam, e aí uma grande escuridão cai. Foi isso que eu senti naquele momento, uma grande escuridão caindo sobre mim, e algumas pequenas chamas se mantendo acesas. O meu pai, a esperança de curar essa dor, de trazer beleza para essa história, uma oração. Às vezes essa chama era uma oração. Quando o desespero vinha e tomava conta e não vinha mais nada, era uma oração que me mantinha, que era a chama que me mantinha aceso. E eu realmente tentei me agarrar e tento proteger essa chama como se minha vida dependesse disso. Então é preciso que a gente faça isso. Proteger essas chamas, que podem ser a sua família, pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser uma oração, pode ser um pensamento de esperança, aceso como se sua vida dependesse disso, porque às vezes depende. E depois, quando a tempestade passa, e toda a tempestade passa, sem exceção, a gente pode reacender todas essas chamas que foram apagadas, né? Então, não deixe a chama apagar. Esse é o meu conselho, não deixe a chama apagar. Eu estou muito emocionada, né? Porque realmente, assim, as nossas luzes se encontraram por meio das nossas escuridões. E você é uma pessoa que faz jus a um dito popular que um dia, para mim, fez muito sentido, e eu acredito que para você talvez faça. Ter luz não é sobre brilhar, mas é sobre iluminar. Hoje eu tive realmente a certeza do motivo pelo qual nós tivemos esse encontro. Você é uma pessoa de luz, meu querido. E que eu prometo, se você aceitar a minha companhia, eu não largo a tua mão. Que as nossas luzes possam realmente iluminar caminhos e que a gente possa juntos ir além da escuridão. Gratidão enorme, André. Você é uma pessoa muito, muito de luz. E de sombras também, minha querida. É exatamente isso. Sim, né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela fala uma coisa que é muito bonita, que as pessoas mais bonitas são aquelas que viveram as maiores escuridões. Então, a gente sabe do que a gente está falando em relação às nossas escuridões, e por isso que a gente precisa sempre estar com as mãos muito juntas, e ninguém larga a mão de ninguém. Aqui, né, eu trago o meu comprometimento, a minha admiração, para que realmente a gente possa fazer
deste teu projeto, o nosso projeto, e que a gente possa cada vez mais ampliar o conhecimento sobre as perspectivas diferenciadas do suicídio, do acolhimento ao luto por suicídio, os caminhos da pós-venção, e que a gente possa, além de tudo isso, estar juntos, juntinhos, para que em momentos de escuridão a gente possa saber que a gente não está só. Muito obrigada por esse momento precioso e realmente um beijo enorme no seu bom coração e um beijo para todos vocês que nos assistem e nos acompanham nessa jornada do Café com Karina. Um beijo. Um beijo, muito obrigado, Karina, muito obrigado mesmo, mesmo. E para todo mundo que está ouvindo, para você, eu também me disponho a não soltar a mão, fazer desse projeto, né, um projeto de todo mundo que se disponha a colaborar à sua maneira, com as nossas luzes e as nossas sombras, né, porque uma implica a outra, e assim como a gente tem luz, a gente também tem sombras, tem momentos de desespero, tem momentos de mesquinhez, de egoísmo, de dúvida. Eu sou atravessado por todas essas sombras também, como qualquer ser humano, mas é importante que a gente tenha pessoas como você está fazendo com esse podcast agora, para lembrar que a gente também tem luz, né? Beijo para vocês. Beijão. Boa noite.